Boa noite, queridas irmãs franciscanas de Santa Isabel. Eu gostaria de fazer esse vídeo para compartilhar com vocês algo que eu já disse no retiro do ano passado. Porém, como vocês mesmas, algumas dizem, é sempre interessante repetir muitas vezes para fixar. Então, hoje, voltando no nosso livro sobre as fontes de Santa Isabel, eu gostaria de, de voltar sobre a questão do hábito cinza. Então, a primeira coisa é importante lembrar que no, na Idade Média, as pessoas elas são conhecidas pelo vestuário. Então eu devo olhar para uma pessoa e a partir de como ela se veste eu já sei de que classe social ela é, a que grupo ela pertence, né? Então nós percebemos que no século XIII os penitentes eles têm um hábito cinza, né? Na própria regra, é, os penitentes têm a possibilidade de usar um hábito cinza da penitência. Então é este hábito cinza que os penitentes franciscanos vão assumir, tanto aqueles que vivem no estado de vida secular, como aqueles que vivem num estado de vida quase religioso, né? Homens e mulheres que vivem a espiritualidade franciscana em comunidade, numa pequena comunidade. E nós vamos perceber que Isabel, que também é reconhecida como uma penitente franciscana, ela que vai fazer essa experiência no século, no meio do mundo, mas que também vai receber apoio de uma pequena comunidade. Então as suas servas que estão ao redor dela e vão formar uma pequena comunidade. Nós vemos aí que Isabel é o grande pilar desta comunidade franciscana que vive no meio do mundo, né? Então, algumas mulheres que vivem em comunidade, mas não com toda a estrutura regular, não com clausura, não com convento, mas que trabalham juntas, rezam juntas e servem aos pobres e doentes juntas, vivendo uma comunidade franciscana mais livre. E qual é a importância deste hábito cinza, né? Nós sabemos que hoje em dia, na nossa realidade, o hábito ele é só um instrumento, né? Ele não é de extrema importância. Como vai dizer o próprio ditado, não é o hábito que faz o monge, mas ele pode ajudar a fazer. Então nós não estamos propondo que hoje as consagradas seculares voltem a usar hábito e que usem um hábito cinza, ou defendendo um uniformezinho cinza. Mas como nós podemos interpretar a questão deste hábito cinza? Este hábito cinza, hoje, ele pode ser interpretado simbolicamente como o nosso testemunho. Por quê? Para o consagrado, para a consagrada secular, o que vai marcar a sua vocação, a sua presença, é realmente o testemunho. Porque um consagrado, uma consagrada, externamente, ele não tem um distintivo, um hábito, né? Ele se veste como qualquer leigo, qualquer um outro leigo. Não tem diferença externa entre um consagrado e, um outro leigo que não é consagrado, né? Então, externamente, o consagrado secular não tem uma marca externa, um hábito. Mas qual é a diferença? É
um testemunho de qualidade. Então, o que vai marcar a presença do consagrado secular é o seu testemunho. Muitas vezes fazendo as mesmas coisas que qualquer um outro leigo possa estar fazendo, mas a diferença é a insistência nesse testemunho. É ele que vai dar qualidade, que vai marcar a presença e que vai externalizar a consagração. Um testemunho intenso. Então a marca, o nosso hábito cinza de franciscanas de Santa Isabel é o nosso testemunho. Muitas vezes realizando um apostolado como qualquer uma outra leiga, mas o que vai dar qualidade, o que vai marcar é o testemunho. É como a consagrada realiza esse apostolado. É como a consagrada está no meio dos outros leigos. É como a consagrada está no meio dos pobres e doentes. Então o hábito cinza hoje, ele não seria um uniforme, mas o testemunho, a qualidade desse testemunho. Então atualizar isso hoje, atualizar o testemunho, a experiência de Isabel, não seria vestir uma roupa particular, vestir uma espécie de hábito, vestir um uniforme, não é isso, mas falar pela presença, falar pelo testemunho, falar pelo modo de servir, pelo modo de testemunhar, pela alegria de estar com os irmãos, pelo modo de estar em meio às outras pessoas. Então, o hábito cinza de Isabel hoje seria o testemunhar, a alegria do testemunho, a qualidade do testemunho, a insistência em externalizar esta consagração através das obras, através da presença, através do modo de testemunhar. Então não seria propriamente defender a cor cinza ou usar um hábitozinho cinza, um uniforme, mas o testemunhar. Então, traduzindo, o hábito cinza de Isabel hoje seria igual ao nosso testemunho. Então, pedindo a Deus que Ele nos ajude a sermos fiéis à nossa consagração e com toda a força, entusiasmo e alegria que vem do Evangelho, não recuarmos, mesmo diante das dificuldades, mas deixarmos a marca do nosso testemunho. E aproveito para lembrar sobre essa questão do hábito mesmo, a fala do fundador, Padre Luiz de Quadrelli, ele vai dizer que as irmãs de Santa Isabel, elas devem se destacar das outras terciárias, não é pela roupa, não é por uniforme, não é por hábito, mas pelo testemunho e pelo perfume da santidade. Então, que o Senhor abençoe todas as nossas consagradas, toda a nossa família espiritual. E neste ano que nós estamos vivendo aí, estamos completando 85 anos, que possamos continuar com alegria, com entusiasmo, com vivacidade, incendiando os corações com este amor de Deus, perfumando os nossos ambientes com o perfume de Cristo e pela beleza de servir o Senhor e de viver a alegria do Evangelho. Que Deus abençoe todas.